Que o Internacional busca um novo coordenador técnico não é novidade, todo mundo sabe, mas vocês têm me pedido muito sobre um nome em específico. Bolívar, o general, o capitão do bicampeonato da Libertadores. Pois então, fui conversar um pouquinho com o nosso zagueiro e ele me revelou algumas questões interessantes sobre perfil do novo profissional do futebol do Internacional. Enquanto isso, a Libra começa a tirar as regalias do Flamengo e do Corinthians e as coisas começam a ficar mais próximas de um alinhamento entre Liga Forte e Libra. Vamos falar sobre tudo isso? Pera aí. Tem um post do Tyson que foi bem enigmático. E aí, o que será que vai acontecer com o campeão da Libertadores também, o ex-camisa 7 do Internacional? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bora falar do Internacional e atualizar algumas questõezinhas aí sobre o nosso clube. Joga hoje, 21 horas, contra o Metropolitanos lá em Caracas, na Venezuela, pela Copa Libertadores. Se vencer, pode ser líder, a gente já falou sobre isso aqui no conteúdo da manhã, né? Olha só, expectativa de pouco público lá, 2.000 torcedores só no estádio, uma situação bem complicada do povo lá, né? O ingresso seria $5 e ainda assim seria bem difícil para as pessoas conseguirem acessar o campo, o gramado. Então, a questão de torcida vai ser um facilitador ou um dificultador a menos aí para o time do Mano Menezes, que deve ir com John, Rômulo, Moledo, Nico Hernandes e o Tauolara. Campanharo com o Johnny, a linha de 3 com Pedro Henrique, Alan Patrick e o Wanderson, e lá na frente o Luiz Adriano. Tu quer recuperar um pouquinho mais sobre isso? Depois chega aqui em cima no vídeo da manhã, beleza? Agora eu quero falar com você sobre algumas questões e aí eu vou pedir para pegar basicamente minhas anotações, tá? Porque é o seguinte, primeiro que o Tyson fez esse post aqui, ó. Botou esse post enigmático aí, né, agradecendo ao PAOK, agradecendo por tudo que a Grécia, né, proporcionou a ele aí agora nesse primeiro semestre de 2023, ele que deixou o clube agora em janeiro, e aí causou um alvoroço, né, todo mundo, serviria aqui no Inter, seria titular, seria uma boa opção, volta Tyson. A verdade é o seguinte, né, o staff do jogador diz que ele saiu de férias, tá? Só que há um rumor de que ele não vai voltar e que aí de repente poderia até encerrar a carreira, de repente no Brasil de Pelotas ou fazer algum outro projeto aqui dentro do Brasil, tá? Mas para encerrar a carreira, todo mundo sabe, né, que o Tyson queria encerrar a carreira, inclusive jogando lá na sua cidade natal. Então daqui a pouco o Tyson pode estar perto da aposentadoria. Eu vou voltar a dizer, o staff dele garante que ele retorna à Grécia agora depois das férias. Vai ficar um mês, quase 40 dias de férias, tá? Mas olha só, os números do Tyson, eles não impressionam muito, tá? No futebol grego, porque olha só, ele jogou 19 jogos e tem 881 minutos em campo. Isso dá mais ou menos uma média de 46 minutos jogados. Então ele não estava também ele não era titular, ele não era um cara expoente lá no PAOK, ainda que tenha feito 2 gols e dado 3 assistências nestes 19 jogos que atuou, beleza? É muito mais pra gente pegar e ficar ligado no futuro aí, né, de um dos ídolos que passaram por aqui recentemente, o Tyson, tá? Eu quero falar o seguinte, o coordenador técnico, tá? Porque é óbvio que o Inter tá procurando, tá no mercado, já falei por aqui, ele não tem pressa para anunciar, quer um nome forte, que saiba lidar com os boleiros, que saiba entender o que acontece no vestiário simplesmente pela rotina, né? Ou seja, um homem da bola, um nome da bola, né? Um cara que já rodou vestiário, já de repente já ganhou, que tem alguma identificação com o Inter e principalmente já tenha sido campeão no Inter, sim, ou fora dele, né? E aí aqui surgem alguns nomes. Se vocês viram as redes sociais do Lucas Colar, ele botou o nome do Magrão, por exemplo, né? Mas eu falei com o Bolívar ontem, porque vocês têm me pedindo muito nos bastidores. Vem cá, Ernest, o Bolívar, e o Bolívar, e o Bolívar.
E o Bolívar tem falado com muita gente, né? Mas assim, para trazer, já que vocês têm me pedido, também falei com o Bolívar, tá? Primeiro de tudo que ele disse o seguinte, que dificilmente ele seria convidado, né, e tal. Ele é muito amigo do Fernando Carvalho, a gente já falou sobre isso também lá no Voz do Gigante, e essa gestão não tem muita predileção, né, por pessoas que tenham, vamos dizer, andado ali ao redor do Fernando Carvalho, do MIG e tudo mais, tá? Mas o Bolívar, se fosse escolher o coordenador técnico, me disse o seguinte, ó, cara, eu acho que o jogador ele tem que falar a linguagem do boleiro, né? Por exemplo, ele me disse o seguinte, ó, o jogador não respeita quem não viveu o mundo deles. Então seria muito difícil, né? Por exemplo, respeitar o William Thomas, respeitar o Orlandelli. Ah, são os processos. Ah, eu sou um executivo que eu tenho curso disso, currículo daquilo, beleza. Mas assim, isso não faz muita diferença para o boleiro, segundo o Bolívar. E ainda o general disse o seguinte, ó, o cara que chegar, ele tem que tomar conta. Ele tem que tomar conta, ele tem que chegar no olho nos caras, enquadrar quando precisa, levar problemas para a direção, trazer respostas da direção para os boleiros, para não ter até mesmo aquele desgaste, né, do jogador com o executivo, ou do jogador com a direção, ou de repente o próprio técnico ir buscar alguma coisa, as lideranças, né, do vestiário quase sempre fazem isso, né? Então, de levar para a direção alguma coisa. Então, o coordenador técnico também faria essa questão. Bolívar diz o seguinte, ó, o cara tem que chegar a tomar conta e pensar no grupo, né? Porque é uma questão dele ele tem que estar fechado com o grupo, mas ao mesmo tempo tem que estar fechado com a direção, porque ele é um funcionário da direção. Mas aí, mesmo fechado com o grupo, mesmo fechado com a direção, ele tem que pensar no todo. Ele tem que achar o meio termo, né, para ficar bom para todo mundo. E aí, obviamente, falar a linguagem dos caras. Como eu disse antes ali, se o Lucas trouxe a informação do Magrão, não tem ninguém melhor, né, que o cara que simplesmente dominou o meio-campo em 2008. Deixa eu continuar com as minhas anotações, porque eu larguei, tá? Mas olha só, Jorge Altieri tá sempre por aqui também no canal e pediu essa, tá? Há uns dias. E aí eu trouxe aqui a Libra. Situação da Libra e da Liga Forte e do Inter. Primeiro que dentro do Inter isso está parado. A direção não falou mais com os conselheiros também não pediram mais nada para a direção, estão para marcar o encontro, né, da questão da votação, se vota a Liga Forte, se vota a Libra e tal. A grande questão é que está chegando muito próximo de um entendimento entre os dois conglomerados, e aí a gente tem que entender, porque olha só, a notícia que vem agora, que nessa semana haveria uma reunião que protocolaria que Flamengo e Corinthians não teriam nenhuma regalia em termos financeiros agora a partir de 2025, quando então começaria, né, o novo futebol brasileiro, vamos dizer assim, os jogos que não seriam mais, o Campeonato Brasileiro que não seria mais coordenado pela CBF. E aí o seguinte, ó, o Flamengo e o Corinthians, eles ganhariam, tá, em termos de receita, o mesmo faturamento que todos, com uma exceção só. Uma exceção. Se o faturamento de 2025 fosse inferior a 2023, daí sim, eles teriam algumas regalias, mas eles vão correr o mesmo risco que todos os outros clubes do futebol brasileiro. O que é quase impossível dar menos dinheiro em 2025 que agora. O futebol brasileiro valoriza demais a cada ano, os clubes, os patrocínios, as empresas que querem inclusive investir no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. É quase impossível eles não faturarem mais que agora em 2023. Ou seja, assumiriam os mesmos riscos, tá? Seria a divisão assim, ó, 40% igualitário entre todos, e aí 30% de audiência e 30% por classificação. Existe ainda uma cláusula que com mais valores acima de 4,5 bilhões de valores, né, de televisionamento, patrocínios, cotas e tudo mais, daí esses valores seriam acrescidos, ó, 45% igualitários a todos, 30% de audiência e 25% só de qualificação, né, no caso na questão da tabela, ou seja, aumenta o que todo mundo ganha, ou seja, aumenta o valor, aumenta o que todo mundo ganha. Se
por exemplo, a maior audiência, vamos supor que é o Flamengo, tá? Acabar sendo campeão, bom, daí eles vão ganhar um pouquinho mais por conta do rateio. Mas não passaria de 3,3 a diferença de valores, né? Então vamos lá, o primeiro ganharia 30 e o outro ganharia 100 milhões, basicamente, se tu for avaliar nesse sentido. O que já é muito razoável, né? Porque é muito próximo até das principais ligas da Europa. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E tamo junto nessa. Tamo com quase 27 mil inscritos. Eu espero que quando tu estiver assistindo isso aqui, a gente já tenha ou passado ou tá muito pertinho ali, 26.999, 998. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Vai lá na KTO e usa o cupom Ernest. E bora torcer pro nosso Internacional e dar uma brincada lá com o sueco, beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.